E hoje a gente abre o programa com elas. Eu fico sempre tão feliz quando elas estão aqui, porque a gente consegue falar do assunto de uma forma completa, abordar tanto a questão da gastronomia, da culinária, que vai ao encontro do nosso tema, mas também entender a parte médica e a parte nutricional. Hoje convidamos mais uma vez a doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista. Bem-vinda! Olá, Carol, tudo bem? E a nossa NutriChef, porque, meu Deus, hoje ela tá arrasando. Eu não sei se ela arrasa mais como Nutri ou como chefe, é uma soma aqui. De Gabi Esteves, bem-vinda também. Obrigada, Cá. Minha amiga, o negócio aqui está surreal. Bom, primeiro eu vou contar o tema para o pessoal de casa que a gente escolheu. Peraí que meu microfone tá prendendo aqui. Escolhemos um tema que eu acho que, assim, para sempre ele tem que ser discutido. Falar de hipertensão é uma coisa seríssima. A gente sabe que o número só aumenta, né? Pensando nessa síndrome metabólica e um monte de outras coisas, e a cascata que segue a partir de uma hipertensão que vocês vão contar. Mas hoje a gente vai abordar a hipertensão nas mulheres, né? A gente vai entender um pouquinho até a diferença dos quadros entre homens e mulheres quando a gente fala do mesmo assunto, que é a questão da hipertensão. Então, antes de começar, vou apresentar... Não, por favor, apresente você as suas receitas, porque eu tô me sentindo num restaurante chiquérrimo com essa ideia da Gabi, mas vocês vão conseguir fazer em casa. Cá, eu trouxe uma torre de beterraba, né? O nome que a gente colocou. Que nada mais é uma forma mais... bonita de servir, né? A beterraba, que a gente vai entender aí na matéria o quanto é importante para essa questão de hipertensão, atividade física e tudo mais. E daí eu juntei abacate, que é uma coisa super legal, que tem bastante magnésio, bastante potássio, junto com salmão, que tem uma gordura boa, um ômega, né? Que é anti-inflamatório aí, que ajuda o coração nosso. E combina, né? Tudo combina, gente. Exatamente. Olha, com muito tempero. Já eu e a doutora vamos maravilhoso. Passar. E aqui é um doce. Aí é um doce de abóbora. A diferença nele é que ele é feito com açúcar mascavo. Tem a questão aí, né, de ter um pouco de minerais, apesar de ser o açúcar. E tem cenoura junto. Então a cenoura dá doçura, então não tem que usar tanto açúcar. E também tem a questão de potássio, fibra e tudo mais que tem. Fora um coco fresco, então, bem gostoso, né? Coisa delícia. Boa. Olha, nossa segunda-feira tá muito animada e muito linda, cheia de informações, de nutrientes. E vamos começar, então, vou começar com a doutora, já a gente vai falar dos alimentos também, com a Gabi. Doutora, antes da gente falar dos sintomas, antes da gente falar do sinal de alerta, por que é muito importante que as mulheres estejam atentas a essa questão da hipertensão? Cada vez mais, né, Carol, a gente tem falado sobre uma medicina que ela seja individualizada, personalizada. E quando a gente coloca, né, um tratamento de hipertensão igual entre homens e mulheres, de repente a gente não está fazendo o correto. Entendi. Então eu acho que o primeiro ponto é a gente falar sobre essas diferenças e entender que hoje 50% das mulheres vão ter hipertensão até os 60 anos. Ou seja, metade das mulheres vão ter essa pressão elevada até os 60 anos de idade. Então é uma quantidade muito grande. A gente tem algumas particularidades e quando a gente fala sobre a principal causa de mortalidade da mulher, não é mama, não é intestino, é doenças cardiovasculares. Então, ou seja, a principal causa é infarto, é AVC e uma das principais causas, né, desse infarto, dessa doença cardiovascular é a hipertensão, é o colesterol, é o tabagismo, mas o que a gente entende é que a hipertensão ele é um fator modificado. A gente consegue atuar, a gente consegue modificar esse valor elevado de pressão arterial e, consequentemente, prevenir as doenças cardiovasculares. Porém, mesmo que a gente tenha essa noção que com bons hábitos e com tudo que vocês vão contar hoje a gente consiga diminuir essa hipertensão, dá para dizer que existem mulheres então que têm uma predisposição maior, que são mais sensíveis ou que tem uma questão genética envolvida. Com naturalmente. certeza, Carol. E a gente sabe que existe uma questão de idade relacionada, uma questão de raça. Então, algumas raças têm maior predisposição à hipertensão do que outras. E existem os fatores modificáveis, que é o peso,
peso, alimentação. Então, a gente tem vários outros fatores que a gente consegue modificar para tentar evitar, mas existe um componente genético, sem dúvida nenhuma, mas também hormonal, que eu vou puxar um pouquinho já essa sardinha para falar, na verdade, que os hormônios são muito importantes e modulam a pressão arterial, sim, na mulher. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Que coisa, hein? Gabi, na prática, você nota isso também quando você está montando os seus cardápios e também tentando entender como você pode atender, não só outras questões de emagrecimento, né, que a gente sabe que são importantes e que as pessoas vão buscar nutricionista para isso, sim, mas também essa parte da saúde. Sim. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes, Carol, que tem se descoberto hoje em dia, é que essas questões genéticas são 15, 20% das questões realmente, né? E quando a gente fala tanto em obesidade, quanto hipertensão e algumas outras doenças, esse fator genético pode ser, sim, modificado por conta de hábitos melhores, né? Então, principalmente da hipertensão, que eu achei fantástico a gente falar sobre isso hoje, que tem muitos mitos, principalmente de alimentação, de tirar o sal, de não comer, tomar refrigerante e tal, mas o porquê dessa questão. Então, isso que eu acho que é importante a gente esclarecer. Né, Cal? Muito bom. Vou fazer o seguinte, vou colocar na tela, então, a gente começa falando dos sintomas, certo, Glaucia? A gente está nessa ordem. Sintomas, sinais de alerta, vamos ficar atentas. Tonturas, fraqueza, dores no peito, dor de cabeça, visão embaçada, zumbido no ouvido, sangramento nasal. Que interessante isso, nunca tinha ouvido falar. Cara, eu acho que o primeiro ponto para a gente ressaltar aqui é que a maior parte das pessoas e das mulheres vão ser assintomáticas com pressão alta. E a gente fala que ele é um vilão invisível. Justamente porque muitas pessoas têm há anos pressão alta e nunca viram, ou viram um dia quando foi no pronto-socorro, estava um pouco com dor, estava 14/9, na verdade não deu continuidade com o seu médico e essa pressão ficou ali causando, né, minando o corpo da mulher, o corpo, o coração, por anos antes que ela tenha esse diagnóstico. Então, a gente pode ter os sintomas que a gente colocou na tela? Pode. Mas a principal forma de diagnóstico não é através do quadro clínico, é através do controle de pressão arterial. Em cada consulta médica, controlar essa pressão. Em casa, ter um aparelho. Puxa, eu estou entrando na casa dos 40, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, que na verdade eu tenho um aumento do risco da pressão arterial após os 40 anos na mulher. Justamente por causa dessa queda desses hormônios. Quando a gente compara com o sexo masculino, né, o jovem homem, ele tem uma pressão mais alta do que a mulher. A gente geralmente tem a pressão baixa. A partir dos 40, essa pressão começa a subir justamente por causa de uma modificação hormonal que a gente tem. Então, puxa, a cada 3 meses eu vou checar a pressão arterial com o meu médico, ou na farmácia, ou com um aparelho em casa. Começou a ficar um pouco mais alta, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses valores, anota, leva isso para o seu médico. Por quê? Porque às vezes a gente vai ficar anos antes de ter qualquer sintoma. Que coisa! E a gente até separou os valores de referência, então, a gente vai colocar na tela para a doutora explicar um pouquinho. E já me conta, tem um horário melhor para a gente aferir essa pressão, para manter um controle? O que a gente recomenda é que seja pelo menos 30 minutos em repouso, que a gente tente colocar, né, na mesma altura do coração, então sentado ou deitado, que a gente não tenha acabado, né, de tomar um café, tenha fumado um cigarro, tenha pelo menos aí um intervalo de 2 horas, né, de alguns hábitos que podem alterar a pressão arterial. O horário do dia, Carol, não tem. E inclusive a recomendação é que assim, um dia eu vou medir, né, eu vou aferir de manhã, outro dia eu vou aferir à tarde, outro dia eu vou aferir à noite, para realmente também entender como que está flutuando essa pressão ao longo do dia. Entendi. Tá bom? E até os momentos da fase da vida, né? Então, há um dia que foi muito estressante, que você ficou nervosa, mede, né? Um dia que tá tudo tranquilo, mede. Porque a gente sabe que o estresse também tem um fator bem importante com essa alteração, né? E pode modificar realmente a pressão. E é muito interessante isso que a Gabi falou, puxa, teve um dia que eu estava com muita dor de cabeça, eu aferi a pressão. Será que era a dor de cabeça aumentando a minha pressão ou era a pressão que estava levando a dor de cabeça? Não sei, anota isso no lado. Fala, esse dia estava com dor de cabeça, o outro dia estava muito nervosa. E aí nesse mapa que você vai levar para o seu médico, a gente consegue entender, não, aquele dia aquela pressão alta
Na verdade, ela estava por causa da dor. Foi um dia que eu estava com uma crise de enxaqueca, alguma coisa assim. O pessoal que tem medo de médico, né? Então, aquela síndrome do jaleco branco, né, Pri? Que você vai, toda vez que eu vou no médico, a pressão tá alta. Sobe, né? E daí em casa, no restante dos dias, não está. Então, é bem importante, né, esse controle. Gabi, exatamente. Vou lá e já volto. Vou deixar a perguntinha daqui a pouquinho para vocês mandarem pra gente, né? Enquanto vocês vão escrevendo no @VocêBonitaTV, porque isso é importante. Então, quem já se identificou, quem já tem, né, um controle, vamos falar sobre medicação, é importantíssimo entender, né, o quanto uma vez o diagnóstico e o remédio ali inserido, que não é simples assim, tô ótima, bye bye remédio, né, meninas? Então vamos falar sobre isso também. Mandem mensagens, já tem alimentos. A gente tem que entender esses valores. Quando a gente tem que se preocupar, né? Porque a gente escuta falar que é quando tem ali uma diferença entre um número e outro. Já elas vão explicar tudinho. Mas vamos lá! As meninas já estão me esperando aqui no centro, porque a gente vai falar de alimentação. Mas antes, vamos relembrar os valores de referência, para a gente entender até que ponto, então, a gente considera, né, que essa pressão tá alta. Vamos colocar aí na tela. Então, colocamos assim, ó, nosso farolzinho. Alerta, hipertensão, aí é menor ou maior ou igual 140/90. É isso, meninas? Estou falando certinho? Isso. Atenção, pré-hipertensão entre 121, 139/81,89 e a normal menor que 120/80. Então aí 12/8, famoso 12/8, certo? Exato. Como ali está escrito dessa forma, eu li, mas agora vamos simplificar as letrinhas. Então, exatamente. Hoje o que a gente tem, né, por consenso, é que o normal é abaixo de 12/8 para homem e para mulheres. Mas aí que vai a atenção que eu quero conversar com vocês. No ano passado foi publicado um estudo com mais de 50 mil mulheres, mostrando que mulheres que tinham valores de pressão de 12/8, ou seja, acima de 11/7, tinham um maior risco cardiovascular. Então, ou seja, para um mesmo valor de pressão arterial, as mulheres tinham 30% a mais de risco do que quando comparado aos homens. Ou seja, homem com o mesmo valor que a pressão, as mulheres tinham 30% a mais de risco cardiovascular. Então, será que vale a pena, ou será que é o correto a gente utilizar o mesmo valor de normalidade para homem e para mulher, ou a gente é diferente? E aí, alguns estudos vêm mostrando justamente isso, que de repente, para mulheres, a gente tem que utilizar um limiar de 11, não de 12/8. Então, não é para a gente ficar ansiosa se a pressão está 12, mas é bom ficar atenta, fazer uma anotação desses valores e levar para o seu médico, porque aparentemente, pelos estudos, quanto mais baixo, melhor, menor é o risco cardiovascular da mulher, tá? Entendi. Gabi, além da alimentação, a questão hormonal, tem outras coisas que alteram a nossa pressão? Então, assim, como você citou, dias mais estressantes, noites mal dormidas, pode também estar dentro do quadro? Sim, atividade física, falta da atividade física, excesso de cafeína, né? São coisas que a gente vê normalmente. Dos alimentos, Cal, que eu acho que é bem importante assim a gente conversar, é o seguinte, todo mundo, eu tô com pressão alta, hipertensão, tô tomando medicamento, muitas vezes começa o medicamento e não faz o resto, já tô controlado com o medicamento, então não vou fazer atividade física, não vou controlar meu estresse, não vou fazer dormir bem, né, Pri? Vou só tomar o remédio. Errado, tá? E também é errado mudar tudo e parar a medicação por conta, certo? Agora, o que a gente pode falar, Carol, é assim, hoje em dia, por que 50% das pessoas podem desenvolver, principalmente as mulheres? A gente tem toda aquela questão dos disruptores endócrinos que a gente já falou. Então, cada vez mais a gente tem caso de menopausa precoce, a gente tem casos de endometriose, de síndrome de ovário policístico, que tem tudo a ver aí com desbalanço hormonal, que muda muito essa questão. E também, Carol, alimentos industrializados. Não faz sentido você não salgar a sua comida com sal marinho, que não precisa ser o sal rosa, pode ser o sal marinho, que é o sal integral, que hoje não é nada absurdo o valor dele. Você tira totalmente esse sal, que acaba sendo até perigoso, porque nosso corpo não produz sódio,
e sódio faz parte aí de toda a metabolização do nosso corpo, e continua comendo fast food, continua tomando refrigerante, usa caldinho pronto para colocar no seu feijão. Então, isso que a gente precisa conscientizar. Entendi. Ah, mas é mais fácil. Tá, é mais fácil, mas está te matando? Então, né? Tem que ter um equilíbrio deste sódio do dia a dia, das refeições, com outros alimentos que a gente já sabe que vão ter mais concentração de sal. Exatamente. É isso. A gente vincula, né, a pressão alta só com o sódio, só com o sal, quando na verdade esse componente inflamatório de gordura visceral, de ganho de peso, ele tem um impacto nessa fisiologia, né, nessa patologia da pressão alta muito maior do que o sódio em si. Entendi. Então é claro que a gente tem que diminuir, né? A Gabi vai trazer um pouquinho aí dessas doses, da quantidade de sódio que a gente deve colocar de uma maneira regular, mas o impacto da alimentação é muito maior do que a quantidade do sódio, né? Para a gente conseguir reduzir os valores de pressão arterial sem uma medicação, por exemplo. Mulheres que se queixam de mais inchaço e no período pré-menstrual ali, de reterem mais líquido, também tendem a ter uma pressão alterada? Na verdade, dentro dessa diferença de homem para mulher, a gente, né, nos estudos mostram que na mulher ela tem essa predisposição a ter essa pressão mais alta por causa do aumento da aldosterona, que é um hormônio que faz retenção de sal e água. E na TPM, né, que a gente tem essa sensação de retenção, o hormônio que faz isso é justamente a aldosterona. Então, o que acontece? Com essa queda do estradiol, né, do estrogênio após os 40 anos, eu vou tendo um aumento da aldosterona e vou tendo uma predisposição a ter um aumento gradativo de pressão arterial, e mais ou menos um ano antes da menopausa, essa pressão ela aumenta de maneira significativa. Entendi. Então aí fica uma tensão, porque a gente fala muito de é na menopausa que vai aumentar, é na menopausa que vai aumentar. Sim, aos 50 anos, que né, a idade média de acontecer a menopausa na população, é quando a gente vê uma maior, né, incidência da pressão alta, um maior diagnóstico dessas mulheres. Mas se a gente for olhar, antes era 10 por 7, aí foi para 11 por 7, aí foi para 12 por 8, aí foi para 13. Então nos últimos 10 anos a gente foi tendo um aumento gradativo dessa pressão relacionada justamente a esse hormônio aldosterona que faz essa retenção hídrica na mulher. Que coisa! E a alimentação pode ajudar nessa questão? Porque a minha dúvida agora é o seguinte, entender se esses elementos que vocês trouxeram hoje, a gente sabe, tem tudo natural aqui, se eles vão ajudar pelos nutrientes que eles têm ou realmente da troca de alimentos industrializados por comida de verdade. Ou assim, poucas calorias, porque a gente também nota aqui que tem alimentos com poucas calorias. Então, assim, é o pacotão todo? Kat, a dieta DASH, que é a dieta que é recomendada para quem tem problemas cardíacos e hipertensão, ele é um conjunto desses alimentos, né? Então, fizeram vários estudos de, se eu consumir só ômega 3, vai melhorar? Melhora um pouco, mas nada comparável a você ter uma mudança total aí de hábitos. Perfeito. Então, isso vai ajudar a insulina a diminuir, que é uma das causas também que pode dar hipertensão, AVC e tudo mais. Então, é o conjunto que a gente está trazendo aqui, não só para quem já tem hipertensão, mas essa menina que está com a TPM, que fica inchada, mulheres no climatério que já estão percebendo aí mudanças no corpo, né? Então, por exemplo, esse grupo aqui, que é super básico, super barato. Então, vegetais verdes escuros, beterraba, que é o que eu trouxe na receita, cenoura, alface, são alimentos ricos em ácidos, em nitritos e nitratos, que são substâncias que quando entram no nosso organismo, melhoram a produção de óxido nítrico e isso dilata a veia. Então, faz com que a circulação sanguínea melhore. Então, quando a gente tem uma FIV, vai fazer fertilização in vitro, num período anterior, usa suco de beterraba para melhorar irrigação sanguínea no útero. Por isso que é bom para treinar? Pré-treino, exatamente, porque melhora essa circulação sanguínea e nutrição do corpo. O fluxo mesmo. O fluxo de sangue, né? Bacana. Esses alimentos aqui, então, folhas verdes escuras do mesmo jeito, espinafre, batata, banana, laranja, são ricos em potássio, que a gente sabe que contrabalanceia aí a questão de sódio e potássio de uma forma bem legal. Então, não adianta só a gente diminuir sódio se uma dieta for também pobre em potássio. Então, é legal a gente fazer o equilíbrio disso, né? Aqueles alimentos ali são ricos em magnésio.
Só que, Carol, o solo, né, do Brasil não é vulcânico. E solo vulcânico que é rico em magnésio. Então, no Brasil, nós optamos, na maioria das vezes, por suplementar o magnésio. Tem as diferentes formas, a gente já falou bastante disso, né, Pri? Mas para a gente garantir aí, porque o magnésio, ele dá o relaxamento. Então, principalmente aquelas mulheres que têm insônia, que tem aquela dificuldade e daí tem picos de pressão na madrugada, um magnésio pré-sono é bem legal para dar aquela relaxada. Puxa, que legal! E falando desses alimentos, né, além da questão do magnésio, eles são alimentos que eles estimulam muito a produção de estradiol. Então, de novo, né, trazendo isso para a particularidade da mulher, que está justamente relacionado com essa queda hormonal, esse equilíbrio desse estradiol, né, dos 40 aos 50, de uma maneira através da alimentação, quando é possível, é muito válido. Então, por exemplo, a gente sabe que muitos desses alimentos têm fito-hormônios. Então, eles próprios ajudam a regular a parte de endometriose, de SOP, mas o climatério também. Então, por exemplo, a soja, a linhaça, a quinoa. Então, a gente tem alimentos que eles acabam tendo um aspecto positivo do ponto de vista hormonal, fazendo que também a pressão arterial diminua. A gente tem muitos estudos com esses alimentos com diminuição do risco cardiovascular. Então, esses alimentos ricos em fito-hormônios, tá? Mas a gente tem uns minutinhos ainda para essa parte aqui das comidinhas e dos alimentos, que vocês vão mandar pergunta também para a gente conseguir responder todas no @VocêBonitaTV. Queria que vocês, então, agora me contassem uma relação. Por exemplo, a gente já discutiu que as mulheres, então, após os 40 anos, vão ter, muitas vezes, uma queda na testosterona. Tá bom. Onde entra a testosterona neste assunto da hipertensão Tá. e a prática da atividade física e da questão da frequência cardíaca feminina, que é acima dos homens. Então, você pode praticar a mesma atividade. Eu vejo isso todos os dias quando eu corro com meu marido. A minha frequência está lá e a dele está lá embaixo, que os homens têm uma frequência menor. E eu tô sempre dentro da minha zona, não ultrapasso a minha zona. Tá. Mas para os homens é outro. Então, eu queria entender esse tipo de relação, porque eu acho que isso é o que vai diferenciar muito também do que vocês estão dizendo desde o início, que não dá para colocar no mesmo pacote uma hipertensão masculina e uma feminina. Não. Isso tem relação, não tem, meninos? Então eu vou lá e vocês vão me responder daqui a pouco. Tá bom. Minha pergunta foi longa, mas foi importante. Já a gente discute essa questão. Porque, vamos lá, deixei uma pergunta longa para as meninas, mas eu quero entender um pouquinho essa relação da frequência cardíaca feminina, da prática da atividade física, ou seja, quando essa frequência também se eleva, e da questão da testosterona que cai. Ou seja, temos um problema aí. Vamos lá, com vocês. Perfeito, eu vou começar falando e depois a Gabi termina. Então, assim, o que eu acho que é importante para você que está acompanhando a gente? A gente tem sim uma ação hormonal que influencia na pressão alta. A gente tem muitos estudos que mostram que é justamente essa queda do estradiol que tem um efeito vasodilatador, né, de dilatação das nossas artérias que a Gabi trouxe, e o estrogênio ele faz isso. Então, quando esse estrogênio cai, eu tenho uma predisposição a essa pressão arterial e também um risco, né, de síndrome metabólica. Tá. O que a gente tem muito claro, Carol, antigamente a gente achava que a reposição hormonal aumentava o risco de pressão alta, justamente porque ela era feita via oral. Então, a gente tomava a medicação oral e quando a gente toma esse remédio por boca, tem a passagem pelo fígado que aumenta a renina e a aldosterona e leva essa retenção hídrica e pressão arterial. A gente não faz mais isso. Então, lá há 20 anos atrás, realmente a reposição hormonal ela era contraindicada em mulheres com pressão alta, porque tinha passagem pelo fígado e aumento de pressão. Tá. Hoje em dia, a gente tem essa preferência pelo transdérmico. Então, a gente não tem aumento de pressão. Ao contrário, os estudos mostram que mulheres com pressão alta que fazem reposição hormonal, a gente tem um controle melhor dessa pressão arterial. Isso por causa do estradiol, do estrogênio. Agora, vamos falar da testosterona. A testosterona, ela é um hormônio que na mulher, ela vem como uma peça extra à reposição hormonal. Ela dá mais vitalidade, ela melhora a libido, muitas vezes ela melhora essa disposição para uma prática de atividade física que de uma maneira indireta é super importante para o controle da pressão. Então, o que eu trago para você? Né? Sempre que você for fazer esse acompanhamento, a testosterona ela nem piora a pressão alta, nem melhora. Então, ou seja, uma mulher que tem pressão alta pode utilizar a testosterona se ela tiver uma indicação? Ela pode. Isso vai piorar a pressão se ela usar em doses corretas? Não. Agora, o que eu acho que é muito importante, ela vai ajudar na pressão arterial como o estradiol e o estrogênio? Não. Então, a ideia é
conversar com o seu médico. Se você tiver sintomas de climatério e essa pressão estiver subindo, a reposição ela pode ser sim uma opção segura, indicada, tá? E a testosterona ela vai entrar quando tem indicação e muito provavelmente ela vai ajudar de maneira indireta no quadro justamente por causa da atividade física, da disposição, que Perfeito. é um fator para controle de pressão arterial. Perfeito. Eu tenho que ir para as dicas e volto já para a gente continuar. Gabi vai completar então o nosso assunto. A gente vai falar de atividade física também. Vamos colocar as perguntinhas do público no @VocêBonitaTV e tem receita. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, segunda cheia de informações aqui. A gente está falando de hipertensão nas mulheres, com, olha, dicas importantíssimas das meninas, da endocrinologista doutora Ana Priscila Sógia e da nossa querida NutriChef Gabi Esteves. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV e a gente continua retomando um pouquinho a parte da alimentação que a Gabi quer falar deste grupo que está aqui na mesa e depois a receita. Vamos lá. Fora os verduras, legumes, oleaginosas, que a gente sabe que são fantásticas, Carol, ovos, uma das melhores proteínas que a gente tem, né, Pri? Foi-se o tempo do colesterol e tudo mais. E no caso especificamente da hipertensão, ovo, principalmente a clara, tem uma substância que diminui uma enzima que enrijece as nossas artérias e veias, juro. Então, é seguro consumir ovos para quem tem hipertensão, para quem tem colesterol alto, problemas cardíacos. Então, tranquilo. Liberado, ovo, uma boa opção. Você já viu meu bolinho de clara? Ai, que delícia. Já postei bolinho de clara. Então, perfeito. Bom saber, né? Não, a gema é ótima, mas também não precisa comer um tantão de gema, né? Nesse caso, dá uma atenção maior para clara. Para clara, 2 gemas ao dia tá super seguro. Legal. Tá? Café. Ainda é meio controverso, o que a gente mais prega é não exagere, tá? O café, o grão do café, o café sem ser em cápsula de alumínio, né? O café sem ser ultra torrado, ele tem flavonoides sim que melhoram, assim como o cacau, claro, sem açúcar, né? Então a gente usar o cacau para colocar no abacate, para colocar numa banana, até para comer um pedacinho de chocolate pós-refeições, vai regular essa questão cardiovascular. Olha tá? que legal. E alimentos ricos em cálcio com baixo teor de gordura. Então, os iogurtes desnatados, leite desnatado, queijo ultrafiltrado para quem não tem alguma intolerância. Pode ser bom? Sim. Muito bom. Vamos então para nossa receitinha, porque Vamos Gabi lá? vai arrasar. Vocês viram essa torre, gente? Com essa base de beterraba, com avocado, com salmão, tá muito chique. Vamos lá. Quis fazer a beterraba por ser uma coisa super barata, que as pessoas têm muito preconceito achando que beterraba engorda e na verdade a maior parte do carboidrato dela é em fibra, então a gente não absorve. Então, tranquilamente, vamos fazer uma beterraba cozida da forma como vocês estão acostumadas. Pode ser na panela de pressão, pode ser no micro-ondas, como acharem melhor, tá ok? Até assada no forno, algumas pessoas podem fazer, tá? Então a gente vai colocar essa beterraba. Todas as porções aí estão para 4 porções, tá? O que tá aí as quantidades. Vou fazer ela temperada com vinagre de maçã orgânico para a gente melhorar a digestão, né? Então, quanto mais idade a gente tem, mais dificuldade digestiva e daí esse vinagre também vai ajudar. Casquinha de limão siciliano, que dá um sabor super especial, um pouquinho de sal. Nesse daqui eu coloquei dill, que também dá um sabor assim um pouco diferente. Quem gostar pode pôr coentro, que também combina super bem. E dá aroma, né? Dá aroma. Não tem aroma. dificuldade, olha que legal. Uma pimentinha, porque nós 3 gostamos de pimenta. Sim, muita pimenta. E no caso a pimenta não atrapalha, né, gente? De forma alguma. Não tem alguma. problema nenhum, né? Quem tem pressão alta. Quando a gente fala em alimento termogênico, com capacidade hipertensiva, é quando é um exagero muito grande, né, Pri? Entendi. Quando a gente tem um consumo normal aí, isso não a acontece. individualidade mesmo. Tem pessoas que não se sentem bem quando consomem esses alimentos. Aí a gente tira, mas não é uma contraindicação. Não é uma contraindicação, ok. Bom, beterraba está
temperadinha, a gente vai deixar um pouco de lado e a gente vai fazer o nossa guacamole, né? Então, avocado picadinho. Aqui, claro, como a gente demorou para preparar, eu pus um pouco de limão, tá? Mas se você for fazer em casa, pode fazer direto. Cebola roxa, que além de tudo também tem a questão de flavonoides, né? Por conta da cor. Então, quanto mais colorido, com certeza vai ser melhor. Tomatinho, sem pele e sem semente. Toda vez que eu venho aqui eu faço tomate, né? Eu invento qualquer coisa. Vai, fala a verdade. Porque... Mas ó, não combina com tudo? Com tudo. Não é? É maravilhoso. Eu não sei o que a gente falou do tomate outro dia, Glaucia, que eu esqueci. Alguma coisa que me mandaram, a gente falou aqui no programa, eu falei, nossa, então eu já ultrapassei o limite desse negócio. Que será, hein, cara? Que coisa boa. Não, mas ele é maravilhoso pra tudo. Agora, sabe o que eu queria conversar? Que a gente faltou no outro bloco, a gente tava falando da questão da frequência cardíaca feminina. Né, em comparação, né, com a masculina e tal, se isso tem algum impacto. Não podemos deixar de falar de pessoas diabéticas, que a Gabi comentou da beterraba. Não é uma contraindicação quem tem diabetes consumir beterraba? De forma alguma. E aí logo me veio na cabeça a questão de diabetes também ligado a uma hipertensão feminina. Mas vamos falar da frequência cardíaca antes. Então, Carol, acho que a primeira coisa é que a frequência cardíaca ela vai primeiro depender muito, né, do condicionamento cardiovascular. Então, pessoas que têm um condicionamento melhor vão ter uma frequência cardíaca mais baixa. Mas um ponto de atenção, você falou, Pri, eu tô tão condicionada quanto o meu marido e a gente tem frequências totalmente diferentes. A gente sabe que o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração manda para frente, ele é uma fórmula baseada na pressão e na frequência cardíaca. Como a mulher tem uma pressão mais baixa, às vezes ela tem uma frequência cardíaca mais alta para conseguir compensar essa pressão um pouco menor. É lógico que a nossa pressão, ela aumenta no exercício, mas muitas vezes do homem aumenta mais, que foi o que a gente conversou. A pressão no homem é maior do que a da mulher desde a adolescência. Então, assim, a mulher vai começar a ter aumento dessa pressão lá no climatério, 40, 50 anos. O homem já tem valores mais altos desde os 20 anos. Então, com isso, ele tem uma frequência cardíaca mais baixa também, porque ele não precisa aumentar tanto. Mas aí, às vezes, a gente se sente mal para fazer o exercício. Então, essa frequência mais alta também é algo que a gente tem que ir treinando nas mulheres. Eu vejo muitas pacientes falarem, ai, doutora, eu não me sinto tão bem. Aí eu tenho que diminuir um pouco esse ritmo. E às vezes é uma consequência dessa pressão mais baixa. Gente, adorei saber disso. Mas vamos pra montagem, que a gente também tem que descobrir como vai ficar linda essa torre, então, né? você viu que é muito simples, né? É só fazer os leguminhos aí cozidos, temperar. Pode colocar cenoura, pode colocar abóbora junto, o que vocês gostarem, tá? Assim eu achei que combinou os sabores. Então, com um aro, é só a gente espremer um pouquinho assim, essa beterraba já temperada. Vamos colocar nossa guacamole por cima. Olha isso, socorro, que delícia! E assim, Caio, eu trouxe o salmão. Esse salmão, ele já é defumado. Pode fazer o salmão picadinho cru, temperar ele com limão, o dill também e colocar por cima? Pode. Pode fazer com atum em lata? Pode. Combina também. Posso fazer vegetariano sem nada disso? Pode, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Que acompanhamento legal, adorei. Daí, olha, eu peguei uns pedacinhos assim bonitinhos, temperei com um pouquinho de dill. Vou colocar aqui em cima, cá, um pouquinho de pimenta vermelha, que a gente gosta, né? Olha, tô chocada, não, que você ainda faz super lindo e no tempo, com super organização. Ó, super fácil. Ai, essa Gabi é um talento, olha lá. Olha que Né? delícia. Tá, então dá para fazer pro jantar de hoje. Dá mesmo. Barato, saboroso e super nutritivo. Vou lá e já volto enquanto o Gabi vai servir a gente, doutora, que a gente vai passar bem. Delícia. Já tem outra receita, hein? E vai lá no @VocêBonitaTV, que já também tem perguntinhas do público. Aproveitem que esse tema é muito sério. Agora, você muito bom, gente? Criançada não trabalha, é um trabalho bom, né? Gabi que sabe também que tem um monte de doutora também tem filho. Coisa boa. Vamos lá, a gente precisa ir para a segunda receita. Quer colocar perguntinha antes, Glaucia? Já vamos direto? Vamos para a receita e já a gente tira dúvidas do público. Mas a gente pode experimentar, diretora? Que já está aqui maravilhosamente na minha frente. Eu acho que vale a pena, né? Enquanto você começa, Gabi,
a gente vai experimentar. Exatamente. Doutora. Tá bom. Vamos lá, bom apetite. Bom, seguinte, Cá, doce de abóbora, não tem segredo nenhum. A única coisa, a gente vai usar abóbora de pescoço, aquela abóbora pescoço, Sei. tá? Ah, mas eu gosto da outra. Tudo bem, mas esse daqui eu fiz dessa forma. Tá. Então, abóbora, É melhor pra doce, né? A pescoço, né? eu acho. Vamos colocar numa panela a abóbora e vamos colocar a cenoura. Aqui eu já trouxe, Cá, ela bem cozidinha já, porque demora, né? Demora uns 20 minutinhos. Então, Tá. aqui, ó, como normalmente fica. E aí, pessoal, o que que eu faço? Eu pego uma escumadeira e amasso assim, ó. Tá. Pra quê? Pra tirar esses pedacinhos. E vocês percebem como mistura totalmente a Sim. cenoura com a abóbora, ó? Olha que loucura. Então, até criançada que não gosta, não vai perceber. Não. Tá? Só que a cenoura vai ter a questão de te aumentar a questão de potássio, então bem legal, né? E ela vai dar uma doçura para que a gente não use tanto açúcar. Tá. Então, para 1 quilo de abóbora, a gente usa 1 xícara de açúcar, que é super pouco. E eu tô usando o mascavo, como eu falei para vocês, Tá. para ter essa condição de mais minerais, que também é importante. Mas poderia ser adoçante, né? Com certeza. Eritritol eu acho que é o mais indicado, tá, Carol? Que não dá aquele desconforto intestinal, Tá. como o xilitol dá. Gabi, você viu que agora eles lançaram? Gente, juro, esse negócio aqui tá muito... Vocês não fazem ideia, né, doutora? Não, gente, não quero parecer assim que estou comendo mesmo e estou aqui trabalhando, mas não tem como, tá muito bom. Mas o que eu ia dizer, lançaram a soma, né, de stevia com eritritol. Sim, ótima muitas opção. chefes falando que para doce, né, quem faz muito doce tem sido bacana. Muito, muito. E ó, vamos colocar isso. E você vê que fica uma cor diferente com o açúcar mascavo, né? Sim, Ele sim. tem uma pegada mais rústica, assim. E daí eu vou deixar ferver aqui com cravo, o quanto gostar, se não gostar, não põe. Tá. E com canelinha em pau. Isso daqui vai ferver mais ou menos aí uns 10 minutinhos. Quando tiver já fervido e essa aguinha aqui, ó, tiver secado, a gente vai colocar o coco ralado, tá? Que dá aquela questão de saciedade, um sabor, uma crocância. Aqui pra gente eu trouxe coco fresco, tá? Por quê? Porque eu fiz ontem e a gente já ia comer hoje. Se Tá. você for fazer uma quantidade maior e vai deixar guardado na geladeira, daí eu prefiro que use o coco seco, porque daí não tem risco de azedar, tá bom? Perfeito. Então aqui tá assim, a gente vai colocar o coco Olha lá, gente. bem Oh, meu caprichado e deixar esfriar, colocar na geladeira antes de servir. Eu já trouxe um geladinho aqui pra gente. Só isso, Carol. Então você vê que são coisas práticas, fáceis, barata, que a família inteira gosta, que é atemporal, né? E que é muito nutritivo e muito benéfico para Olha, nosso, Eu vou falar um negócio. para nossa saúde. Não tenho nem o que falar, porque, gente, é assunto importante, cheio de conteúdo. Vou botar a pergunta do público, uma super receita, assim. Vocês viram como é tranquilo? O mais difícil é picar a beterraba e talvez aqui o mais difícil seja ralar a cenoura. Vamos combinar? Não é isso? É isso. Olha que maravilhoso, olha que 2 receitas lindas que a gente aprendeu hoje. Então vamos para perguntinhas do público, quem escreveu pra gente na tela. Sara, um beijo, obrigada. Tenho 49 anos. A minha pressão em casa é sempre 10/6. Nas consultas chega a 3/9. Posso ser hipertensa no futuro? Posso responder, Carol? É a Vamos lá. síndrome aí, ó. Exatamente. Então, Sara, na verdade, esse controle na sua casa, contanto que seja um aparelho bom e calibrado, é a melhor forma que você tem para levar para o seu médico. Na consulta a gente chega andando, nem sempre a gente respeita 30 minutos de repouso, já Sim. chega no consultório médico, já olha ali. Então, Verdade. a gente não tem toda, né, esse cuidado muitas vezes naquele dia a dia e tem a questão da própria ansiedade. Fatores de risco para pressão são mulheres que tiveram hipertensão na gestação, mulheres que têm doenças autoimunes, por exemplo, que também têm relação com pressão alta, mulheres que têm ovário policístico ou uma síndrome metabólica e ganho de peso. Esses são os fatores de risco principais, né, que se diferenciam aí um pouquinho em relação ao sexo masculino. Diabetes também? Diabetes, sim. Na verdade, o diabetes ele vem no combo, né, da síndrome metabólica, né? Sim, Tá, sim. então também Eu precisa posso estar. ser só diabética, mas geralmente eles estão andando de mão dadas. É, por isso que normalmente diabéticos também precisam fazer uso de remédios para colesterol, por essa De questão
pressão alta, tudo de pressão, isso. de Exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá. Gabi tá muito bom, parabéns. Débora, um beijo, obrigada. Minha mãe, toda a família dela tem problemas de pressão alta. Por isso, tenho chances de ter também? Tenho 38 anos e me exercito diariamente. É verdade também que quando a pressão sobe uma vez, sobe sempre? Débora, é aquilo, né? 15 a 20% estão lá fadadas a ter, né? Porque toda a família teve. Mas você já está fazendo sua parte de fazer atividade física diariamente. Exato. Tem que fazer esse controle aí hormonal, controle alimentar. Então, possivelmente, como você já tem esse cuidado, você não vai ser hipertensa. Menor é o risco, então tudo que você puder fazer para evitar, né? Então a genética a gente não muda, né? A gente fala muito isso, mas o nosso ambiente a gente consegue mudar. Então acho que você já tem feito isso e não é porque ela veio um dia alta, né? Então assim, lembrando que a gente conversou, dias de ansiedade, dias com dor, é normal que a pressão se eleve. Tanto que quando a gente faz o teste ergométrico, que vai lá naquele da esteira, também tem um controle de pressão. E a pressão durante o teste chega a 16/10. Por quê? Porque eu sou hipertensa? Não, porque durante o exercício a pressão se eleva. Então isso é normal em alguns momentos, dependendo do seu dia, um dia ruim você ter, mas por isso que essa frequência de monitorização em casa é muito importante. Perfeito, dá tempo de mais perguntinha, olha lá. E eu vou experimentar o doce agora. Eu também. Leila, obrigada, um beijo pra você. Alimentos termogênicos, cúrcuma, pimenta, gengibre, etc., aumentam a pressão? Não. Não tá? é. Só, Leila, se for uma quantidade assim absurda que você consumir. E a gente não consegue, então pode comer com segurança. Exatamente. Não comentamos aqui a questão da ingesta de água. Exato, Para esse equilíbrio todo. E aí, como é que a gente então mantém, né, para as pessoas que já são hipertensas ou que também querem prevenir, é importante estar atento a essa questão da ingesta de água? Muito importante. A ingesta hídrica, inclusive, é uma das formas que a gente tem para combater a hipertensão. Às vezes a pessoa, olha, na verdade, de uma maneira em geral, tá? Então, uma pessoa que seja hipertensa por um problema renal, por uma insuficiência renal crônica, não. Então, assim, isso não. Então, converse sempre com o seu médico. Sim. Que a gente fala que às vezes a gente dá uma orientação que é bom para muita gente, mas sempre tem uma pessoa que às vezes não, uma pessoa com insuficiência renal crônica. Se ingerir, né, se fizer uma ingesta muito grande hídrica, pode piorar o quadro clínico dela. Mas de uma maneira em geral, na verdade a gente recomenda 2, 3 litros por dia. E ele tem um efeito importante, inclusive naqueles hormônios que a gente conversou, que é a aldosterona. Quando eu bebo mais água, essa aldosterona cai e eu faço menor retenção de sal e água. Então é muito até importante. na TPM, né, Pri? Quando as pessoas ficam ali naquela fase, mas eu incho muito, tá? Beba mais água. Como a pepino, chuchu, melão, melancia, muita água. Isso que vai ajudar também. Quando o nosso corpo percebe que a gente está desidratado, ele aumenta essa aldosterona. E é ela que puxa não só a água, mas o sal também. Quando, na verdade, eu bebo uma quantidade maior de líquido, eu diminuo esses valores de aldosterona e, consequentemente, eu faço menor retenção hídrica. E a dieta low carb, que acaba sendo uma dieta mais diurética, é bem-vinda? Nesse caso, também para entrar como Carol, o que tem mais estudo é a DASH mesmo. Que é a que você mostrou. Que é, assim, a que mais comprova os benefícios, tá? Claro que o low carb ajuda a perder peso, ajuda uma hiperinsulinemia, né? Mas assim, de novo, tem que individualizar, mas quem não tiver essa possibilidade, vai para essa da DASH, que é mais comprovada. Para a hipertensão. Eu vou provar o docinho. Vamos fazer o seguinte... Gabi, você encontra no @NutriGabiEsteves, tudo junto lá no Instagram, Gabi com Y, @NutriGabiEsteves, tudo junto. Eu vou deixar um contato da Gabi de WhatsApp, que é o 999343631, 999343631, para quem quiser saber mais do trabalho dela. E vou deixar o contato da doutora Ana Priscila Soggia, endocrinologista, @doutora, abreviado, _ Ana Priscila Soggia. O Soggia com 2 Gs. @doutora, abreviado, _ Ana Priscila Soggia. Preciso experimentar o doce, Glaucia, estourei tudo que podia, que não podia. Então, porque, meninas, muito obrigada. Não, eu tava comendo só o salgado até agora. Agora é o doce. Delícia, nossa, né? Gente, que diferente. E o importante é, meninas, cuidem do seu coração, né? Cuidem do seu coração, cuidem da sua pressão, que é muito importante, da emoção, faz diferença, da pressão, de né? tudo. Mas busquem ajuda, tá vendo quanta coisa a gente pode fazer?
Meninas, obrigada. Estourei tudo que podia, que não podia. Isso aqui ficou divino e o papo com vocês é sempre muito bom. Flavinha, não preciso nem dizer, né? Porque olha, hoje... Obrigada, até a próxima. Tchau, linda, até. Ô, gente, eu tinha muita coisa pra perguntar pra ela, Cláudia. Agora que eu vi esse relógio,